Otelo! Perpelucadas. 2 escritores em busca de um tema. Bom dia! Tudo bom? Tudo bem? Um óculos por episódio? Você vê a coisa aqui assim. Isso é de uma elegância, né? Eu hoje não tenho uma das melhores luzes para o nosso podcast, mas enfim. Minha luz está muito ruim? Era uma pergunta. A sua não, a sua tá ótima. Eu não acendi a luz do teto e a minha testa está brilhando menos, porque eu tenho o mesmo problema que os calvos, a minha testa brilha e eu passo pó e a minha testa... Isso aí é inteligência que não se contém dentro do nosso corpo. Isso Ela irradia. Eu tenho 18 centímetros de testa, esse é o problema da minha vida. Eu tenho mais tá de bom, palmo de testa. Tá bom. Aqui que tá ruim. Eu mudei ontem pra cá. É um hotel novo? É um Airbnb desses, né? Ah, muito chique. Agora eu falo Airbnb porque eles são nossos patrocinadores, né? 1 milhão por mês, né? Então, não é? Imagina quando chegar nesse ponto. Não, mas eu não tenho luz direta. O terraço dá para aquelas... Tá muito bom. Essa luz atrás tá muito, muito boa. Muito boa mesmo. Não estou sendo condescendente, tá muito bom. Maravilha, achei esse cantinho para ficar aqui uns 5, 6 dias. Ai, que bom. Que bom. E como estamos reestreando nossas sextas-feiras, para o público que nos escuta, isso é completamente indiferente, né? Mas para eles. Eu haverei de ter alguma sexta-feira aí de pepino de rua para resolver, mas no geral. Não rola. Tamo junto na sexta-feira, tudo de novo. Que bom! Ótimo! Eu gosto desse ritmo de 2 vezes por semana. Eu acho que a gente precisa desse ritmo de 2 vezes por semana. Primeiro, para infartar a Suzy. Mas porque aí eu não fico com muita saudade. Não. Aí fica uma coisa mais... Não, e também porque a gente faz gaveta e eu acho que quanto... Eu não sei, é minha impressão, posso estar errado. Mas quanto mais a gente fala, mais a gente fica azeitado. No ritmo, né? Tem um ritmo, também acho. Eu acho. E eu estava vendo um cara que faz podcast, faz TV e tal, e ele está em vários projetos. E agora ele está, acho que em 5 projetos ao mesmo tempo. Caceta. E ele fala, os 2 primeiros anos... Aí a pessoa fala, você não muda de parceiro. Ele fala, não, eu só ponho programa novo na minha vida. Porque os 2 primeiros anos você aprende a entrar num ritmo com a pessoa. Vocês decidem repertório. Os 2 anos seguintes vocês estabelecem. Por isso que essas mesas de futebol duram 15, 20 anos, mesmo tiozinho. Porque os 2 primeiros anos é treino. São treino. Depois você tem 2 anos de estabelecimento, de ritmo, de horário, de você já sabe quando o cara tá atacado, porque na época do campeonato que o time dele vai mal, ele tá um saco, ele tá um fofo. Você sabe que no dia do aniversário da mulher dele ele tá insuportável, é melhor não gravar. Você aprende. E depois de 4 anos é que a coisa só vai. Até a civilização acabar, o apocalipse zumbi chegar e a internet desaparecer, você desliza nas águas. É uma das últimas coisas que vão se extinguir, né? Esses programas de comentarista de TV. E aí eu entendi o que ele falou. Baratas. Por isso que é um erro das emissoras trocarem elenco, Eu não vejo mais, mas há muitos anos eu vi um programa chamado Saia Justa. Sim, também. Espetacular! Aí eles mudam, aí não só você tem apego na tiazinha que não tá mais, mas as próprias tiazinhas não demora para você se integrar com a pessoa. Eu falo isso muito, ela vai rir a hora que ela for editar, mas eu falo isso muito do meu relacionamento com a Suzy. Eu conheço a Suzy há mais de 20 anos. A Suzy conheceu a Lê, a Suzy frequentou minha casa. Meu relacionamento com a Suzy agora
é muito melhor e foi melhorando ao longo dos anos. Porque ela aprendeu quando eu tô atacada, quando eu tô no chilique. Eu aprendi que tem dia que quando você pergunta para a Suzy, tudo bem, Suzy? E ela responde, tudo ótimo. Vai falar, amor, ótimo dia para você. Se você precisar de mim, eu estou aqui de verdade. Tenta não perder o primário, que a Drops Editora precisa que você tenha o primário, e para uma ocasião mais complicada, e vamos em frente, amada, eu tô com você no meu coração, porque ela tá puta com alguma coisa. Agora que eu entendi. Ela fala, tudo ótimo, Não. ela, puta merda, quem entrou no caminho da Suzy às 7h42 da manhã? Não fui eu, graças a Deus eu estava dando aula, não fui eu. Então foi algum idiota Que falou alguma merda. e eu não vou pagar o preço da idiotice alheia. Suzy, ótimo dia para você. Tem isso, a gente vai... É mais ou menos lidar com o pai. Quanto mais velha eu fico, melhor eu me dou com a minha mãe. Claro, a gente vai formando. Mas isso que você falou do Saia Justa, coincidentemente, ontem eu estava assistindo o documentário da Rita Lee, que foi uma das primeiras Saias Justas, né? Sim. E eu lembro dela, era uma velhinha. Maravilhosa, uma delícia. Crochezando lá, tricotando. Fofa, porra, era uma delícia. Mas eles não dão tempo mais da gente se apegar no elenco. Eu não sei se é isso, ou se elas têm compromissos, pode ser também. Não sei se elas. Claro, lógico. Tem que seja alguma merda lá que dá, mas eu concordo, adoraria que foram aquelas 4 primeiras. Era a Fernanda Young, a jornalista que eu nunca lembro o nome. Mônica Waldvogel, que era chefe. A Rita Lee, e quem que era? E a Maite Proença, ou eu tô louca? Não, era era aquela boca magna, como é que ela chama? Era a Marisa Hort logo no começo? Eu não lembrava. Era. Foi as 4 primeiras. Era uma delícia, era gostoso porque era uma conversa. Isso que a gente faz aqui me é caro, é ridículo, mas isso que a gente faz aqui me é caro porque é o tipo de coisa que eu gosto de assistir. Claro, ainda bem, né? Conversa, os caras. Lembra de uma mesa redonda que era o Trajano, que Fure e um outro cara, Flávio, alguma coisa? Esses eram pego. Eu odeio futebol. Eu não. Eu tenho um negócio com futebol que eu tenho até um pouco de futebol. Essa mesa redonda de domingo à noite era o Trajano, que Fure e esse Flávio, alguma coisa. Era tão gostoso de assistir, porque eles estavam ali, 3 amigos batendo papo, de vez em quando eles falavam de futebol. Entendi. O resto do tempo eles batiam papo, eles contavam história. Lembra do jogador do Ameriquinha dos anos 20, que não sei o que, e era uma delícia. E eu nunca na minha vida assisti um jogo de futebol. Eu não vejo Copa. Eu não vejo. A primeira grande decepção do Alê comigo foi nosso primeiro ano juntos que teve Copa. A primeira vez que teve Copa e nós estávamos juntos. Que ele falou: o não sei quem do trabalho vai montar uma tarde, era de tarde, de meio do dia os jogos. Vai montar um encontro de casais. Para assistir o jogo. Eu falei, e eu sou dessas, assim, eu sou muito, muito, muito. Quem já andou comigo sabe, eu sou muito, 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 muito dessas. Eu digo, amor, vai. Noite da pizza dos meninos do Ita, eu só falava, vai. A gente vai no. Eu falava, vai. Jogo de futebol para assistir em casais. Eu falei, meu amor, vá. Mas volta, né? Porque isso corre risco. Mas vai ser o casal de um, porque eu não vou num negócio desse nem amarrada. Junta tudo que eu mais odeio na minha vida. E ele, não, mas é uma. E ele tava todo assim, mas é uma ocasião de casais. Eu falei, Extraviso, eu não vou nem morta num negócio desse. E o pobre do Alexandre, tá bom, eu não. E ele foi ou ele ficou? Ele foi, e aí no meio do jogo ele achou chato, porque ele estava sozinho e estava todo mundo de casal, e aí ele voltou. E aí eu falei, lindo, só o princípio do ser casal já está errado. Se você quiser levar sua mãe, você não pode. Se você quiser levar sua irmã, você não pode.
Não, claro que pode. Eu falei, então, linda, então Então leva a sua mãe. leva sua irmã, leva sua mãe, leva seus amigos. Imagina que ótimo. Você me deu uma cena ótima para um filme, né? Encontro de casais, aí o cara leva a avó. Imagina. Eu levaria minha mãe. Comédia italiana dos anos 50, né? Gente, eu realmente não sou do rolê do futebol, mas esse programa do Kfouri e do Trajano era O tão Kfouri é muito legal. O Trajano também é muito legal. Não, o Trajano é maravilhoso. Quando eu ainda morava mas você sabe que, como ou seja, eu nunca tive. Eu já te contei essa história, né, do meu fascínio pelo Jabuca, né? Jabaquara Atlético Clube, te falei disso. Nós temos que falar do Jabaquara hoje. Fala. Eu nunca gostei de futebol. Desde moleque eu não gostava de futebol. Eu tenho traumas com futebol. Quando a bola apareceu lá na vila onde eu morava, no Jabaquara, tudo acabou. Todas as outras brincadeiras acabaram porque tudo era futebol. Então já tinha esse problema. E nunca gostei, tudo bem. E foi assim a minha infância, minha adolescência. Comecei a jogar basquete, então gostava de basquete. Mas na adolescência, eu estava assistindo no Roda Viva o Plínio Marcos, com um bonezinho do Jabaquara Atlético Clube, lá de Santos. E um dos jornais falou assim, esse boné, o que é isso aí? O que é esse Jaque? Está escrito Jaque. O que é esse Jaque? Ele falou, como que é esse Jaque? Jabaquara Atlético Clube, meu time do coração, lá de Santos, né? Eu acompanho, adoro, sou torcedor assíduo e mais uns poucos, ele fala, eu e uns poucos. É o único time de futebol que depois do jogo você vai tomar uma cervejinha com os jogadores. Essa frase para mim matou, né? E aí eu pensei, cara, eu vou torcer pro Jabaquara. Por quê? Porque eu tenho um elemento narrativo nas conversas quando a pessoa pergunta que time que você torce. Porque eu falava São Paulo, por quê? Porque era mais cômodo, né? A maioria falava São Paulo, eu também dizia São Paulo, morria o assunto aí, ou continuavam falando de futebol. Aí eu falei, agora a próxima vez que me perguntarem que time que você torce, eu vou falar Jabaquara. Os caras vão fazer cara de espanto, vão perguntar o que é, vou contar a história do Plínio Marcos no Roda Viva, e quem sabe o tema muda para teatro e cultura, né, a partir daí. E falo, rolou. Até hoje eu torço pro Jabaquara, né? Eu ainda uso essa cartada, né? Até hoje. Na época eu usei muito, né? A galera ria, outros faziam comentário. Tem uma galera que sabe, e aí, como é que vai nosso Jabuca? O meu estagiário, faz uns 15 anos, ele era colecionador de camiseta de futebol, ele me deu de presente uma camiseta do Jabaquara. Eu falei, upgrade, de estagiário para diretor. Já tá agora, virou CEO dessa porra essa semana, meu filho. Muda as tuas coisas. Exatamente. Então essa é a minha história com o Jabaquara, que depois eu fui, por curiosidade, fui indo mais além, né? Por coincidência, é um time foi fundado por espanhóis em Santos. A camiseta é amarela e vermelha, né? As cores da bandeira. Legal! Terceira divisão, sofrida, mas é uma maravilha de time para jogar assunto fora, né? Dignidade está na terceira divisão, meu filho. É lá que está a dignidade. Exatamente. Não se venderam. Não se venderam, não é isso aí. Nossa. Mas sabe que rolou a técnica, sabe, Faldi? A gente conseguiu mudar o tema de futebol para outras coisas a partir do Plínio Marcos e do Jabaquara. Esse foi o negócio que rolou aos 15, 16 anos. Então, venha torcer pro Jabaquara você também. Isso, vamos montar como é que chama? Tem um nome isso. Um diretório. Vamos montar um diretório. Exatamente. Na Drops. Também conhecido como Leão da Caneleira. Olha, o defeito desse time até agora é em Santos, teu melhor nome, teu melhor apelido. É muito bom, muito bom. Já ganhou do Santos de Pelé em 6-4. Quando o Pelé era do Santos, acho que foi a única grande vitória deles, né? Porque o resto foi só. Mas enfim, essa é a minha relação com o futebol, totalmente fora da caixa, né? Ou seja, uma questão. A minha, eu nem um Jabuca tenho para chamar de meu, mas eu amava a conversa dos tiozinhos. Dos dois. Era uma conversa. O tal do Flávio também participava. Era uma conversa. Eu gosto desses programas assim. Eu lembrei muito da gente quando eu vi esse cara falando. Os 2 primeiros anos você só afina, os 2 segundos você estabiliza. E depois é para a vida. Se zumbi acabar com a televisão, com a internet, com as antenas, a gente só
Só bate-papo, e eu gosto muito disso. Até o primeiro fungo que apareceu de ladinho, assim, do Last of Us na nossa tela, saindo do meio dos rinocerontes aí de trás de você. Aliás, ontem também vi um episódio do Last of Us e fiquei decepcionadíssimo. Não apareceu um mísero fungo o episódio inteiro. Ai, gente. Fica aquelas discussões humanas, um brigando com o outro, e as guerras. Eu falo, ai, que saco, meu Deus. Odeio, sim. Eu também detesto. Não só em série de zumbi, mas qualquer série que começa com DR. Tinha uma de médico que todo mundo amava, e eu falo isso com grande respeito. Todo mundo amava, era uma médica, e aí ela namorava, aí ela acabava, aí o amigo não sei o quê. Eu vi a primeira temporada e falei, nunca mais. Eu gosto de série de lutinha, porque tem o conflito, tem a estratégia, não fica de sair na mão. Eu acho que sair na mão é a grande solução para. Se você morasse no Brasil, programa sim, programa não, a gente saía no soco. Eu acho. Olho roxo, né? Foda-se, porrada. E aí. Telecat nova geração. Eu sou Bad Boy Marinho e você não sei o quê. Aí. Múmia, eu lembro que eu torcia pra Múmia. Lembra da Múmia? Toda enfaixada, assim. Aí, meu filho, acabou. Eu amo. Eu tô vendo uma tinha espacial agora. Ele sai no braço, piu, quando não é no braço, é umas. Próximo. Ganha um, o outro perde, ou seja, totalmente, né? Que começou com drama, o marido vai embora, o marido volta. Eu já te falei, né? Eu tô numa fase que eu acho que vai durar muito essa fase, Fal, que é documentário. Eu tenho uma preguiça por ficção. Você falou, eu adoro isso também. Eu tenho preguiça de ficção cada vez mais, assim, sei lá, não sei quanto tempo vai durar, mas tá forte isso em mim. E aí você começa a ter essa coisa, esse taste, né? Ou seja, tem documentários maravilhosos, tem documentários ruins. Geralmente os maravilhosos são por assuntos pouco importantes, né? Sei lá, documentário do Michael Jackson é uma bosta. Documentário do David Bowie é uma bosta. Documentário da tiazinha na Inglaterra que assassinou 39 pessoas e enterrou dentro de casa. Puta que eu pariu, isso é o máximo. Tiazinha, estamos com a senhora. E aí você vê quando contam bem história, né? Porque também tem isso, você vê, tem toda uma roteirização de documentário, né? Porque você imagina que documentário é uma coisa jornalística que vai... Não, tem um puta roteiro. Os caras sabem a história que vão contar, mas no primeiro episódio não falam nada. Estão só jogando lenha lá, né? Eu acho incrível. Eu acho que é uma arte, uma grande arte documentarista hoje em dia. Curto muito. E ficção eu tô cada vez com mais preguiça. Sabe, essa que você fala. Agora vem a sessão discussãozinha. Agora vão ficar um tempo sem se ver. Agora vai surgir... Puta que pariu. Preguiça total. Preguiça. Eu gosto de ficção quando tem serial killer, partes do corpo no freezer da pessoa, lutinha. Puta, pra tudo, se rolar uma lutinha, tô dentro. Lutinha à mão, né? Não pode ter arma, né? A mão, porrada na mão, né? Aqueles tapa, né? Quero que eles rolem no gel, no suco. Como é que chamava aqueles Butch Cassidy e Sundance Kid? Eu estava zapeando esses dias e apareceu um programa deles. Fal, é tão bom, parece os Trapalhões, né? Eu não tinha noção que era tão... O filme, o Butch Cassidy, é o Robert Redford e o Paul Newman, não é? Não, estou confundindo. Enorme besteira. Não, que eram uns meio comediantes. Barbudão. Isso. Como é que chamava esses? Nossa, meu pai amava isso. A gente via com o velho isso. Como é que chamava? Você lembra? Bom, era esses aí. Eram vários filmes. Eram vários. Vários. Era isso, eram os Trapalhões da Itália, né? Eles eram italianos, não? Pode ser? Ou não? Não sei também. Não sei, não lembro. Eu lembro que meu pai via muito e eu citei algum filme desses, assim, que eu amei a referência, só a gente entende. Eu citei algum filme desses para um amigo, ele falou, Fal, melhor que esse. Só o Clint Eastwood com o macaco. Eu falei, pô, isso é que era filme. Isso eu não lembro, eu não vi. Clint Eastwood, eu não lembro, eu acho que foi mais de um filme que ele fez de macaco.
que era o par romântico dele. E ele resolvia crimes, ele sei lá. E o meu amigo falou, só melhor que isso, só Clint Eastwood de macaco. Eu falei, mano, só a gente entende uma genial referência cultural dessa, é muito repertório. Pois é, esses dois eu vi esses dias e eu falei, cara, muito, e lá me lembrou para essa coisa de o grandão lá dava uns tapas no inimigo, assim, mas era uns tapas de mão aberta, né? O cara voava. Supere-se alguma coisa. Pois é, eu confundi os dois, eu acho que eu fiquei anos falando que era o Sundance Kid, e não é verdade. O Robert Redford, que nunca foi tão lindo, e o Paul Newman, filmaço. Sim, sem razão, total. Eu viajei mudando o nome. Mas aí tem, enfim, é uma dessas aí. O loiro também, o loiro bonito, olho azul. Bonito, era um homem bonitão. Era o grandão lá. E dando uns tabefe nos caras. É isso. A gente vai envelhecendo e vai deixando de querer coisa séria, intelectualoide, né? A gente gosta de porrada, mulher que enterra os mortos na casa. Olha, isso é tão bom. O quintal da véia tem 12 cadáveres. Aí você olha e fala, véia maravilhosa. Eu preciso. Muito bom, muito bom. Preciso de um É o ser humano na sua enorme criatividade. Adoro. Trinity ainda é meu nome. O louro chamava Terence Hill. O moreno se chamava, não sei se eles estão vivos, me perdoem. Bud Spencer. Bud Spencer. É isso, Trinity e Bud Spencer. E, vários filmes eu tô vendo. Sim, muita coisa. Nossa, mas tipo 4, 8, 12, 16, 17 filmes. Eram os Trapalhões. Maravilhoso. Sei lá onde. Eu digo que era italiano porque o que eu estava vendo estava dublado em italiano. Talvez era dublado em italiano, né? Também não sei. Vamos ver. Não sei a nacionalidade deles. Parece que é italiano, sim. Era típica coisa de Sessão da Tarde também, né? Coisa maravilhosa. Muito Sessão da Tarde. E muito... Não sei, eu gosto assim. Tem um problema, resolve, acabou. Resolve no tapa, né? Resolve no soco, não tem DR, não tem. Estou numa fase. Meu amigo, vamos trocar uns. Você é discípula do analista de Bagé, Fala. Essa é a questão. Mas totalmente. Conta um pouco para quem não está ouvindo, que tem abaixo de 40 anos. O analista de Bagé é um psicanalista que era personagem do grande Luiz Fernando Veríssimo, que parou de escrever há alguns anos e está muito velhinho, muito doentinho e parou de escrever. Uma das criaturas mais brilhantes que esse país produziu na escrita e em outras áreas. E ele tinha... A grande personagem dele é o analista de Bagé, que é um psicanalista que atende em algum lugar de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul, e que desenvolveu a genial teoria do joelhaço. Quando a pessoa está com muito problema, com muito blé, com muito, estou numa fase recolhida, ele ia lá e dava um joelhaço no saco do cara, o cara se dobrava de dor, e aí ele fala isso, o joelhaço restabelece prioridades. Que ele te faz lembrar do que é mais humano e cotidiano e rotineiro. E aí o joelhaço te ajuda a voltar para a vida real. E quando a pessoa falava que estava preocupada com o infinito, ele falava, tchê, não te preocupa com o infinito fica para lá de Larvras. Não... Ele desenvolveu a teoria do joelhaço baseado num tio, me esqueci o nome do tio dele, acho que era Laudelindo, alguma coisa. Esse eu não lembro. Que era médico. E ele era médico no interior do Rio Grande do Sul. Então, para doença começada com vogal, ele receitava emplastro. Para doença começada com consoante, ele receitava uma outra coisa assim. E era esse o método terapêutico do tio dele. Aí, uma tarde, ele tá mal na cama, encolhidinho, a mãe preocupada que ele tá com dor de ouvido. Aí o tio entra no quarto, pega no braço dele num beliscão assim,
e fala, tchê, o que tá doendo mais? O beliscão ou a dor de ouvido? E ele pequenininho, a dor de ouvido. O tio aperta mais e fala, e agora, o que tá doendo mais? O beliscão ou a dor de ouvido? E o menininho fala, tá doendo igual. Aí o tio aperta mais e fala, e agora, tia, o que tá doendo mais? E o analistinha de Bagé diz, ai, que saudade da dor de ouvido. Ele Eu não lembrava dessa, Fal, muito bom. conta que foi assim que ele desenvolveu a teoria do joelhaço. E aí eu tenho uma entrevista. Gente, vai atrás, em Sebo tem, um analista de Bagé, outras do analista. Você que me deu a analista de Bagé, emprestou a analista de Bagé, foi você. E aí tem uma, num dos livros tem uma entrevista do analista de Bagé. E aí ele fala, ele conta várias histórias, inclusive que ele ajudou a Lady Di com aquele problema de anorexia dela, que ele falava que o que essa moça precisa é de comer moranga com leite gordo e ela vai ficar boa. E o cara fala, mas tu tratou a Lady Di em inglês? Ele fala mais ou menos em inglês, porque eu falo um inglês que é um espanhol da fronteira, né? É um espanhol com H expirado. H expirado. Muito bom, muito bom. Aí ele conta que, nessa entrevista também, ele conta que a Sociedade Gaúcha de Psicanálise, o cara fala, o que a Sociedade Gaúcha de Psicanálise acha do teu método? E ele fala, olha, a Sociedade Gaúcha de Psicanálise só não me matou porque eles querem me pegar e me capar antes. E eles não compreendem o meu método revolucionário de tratar os outros. É muito bom, muito bom. Eu lembrei de agora porque é bem isso, né? E você que me emprestou o livro, você que me introduziu o Luiz Fernando Veríssimo na vida, eu acho. Luiz Fernando Veríssimo é brilhante. Agora, inclusive, aproveitando o gancho, me conta pra galera, porque acho que a gente nunca falou disso, né? O que a gente fazia lá atrás com as encenações das crônicas, depois a Globo foi fazer, ou seja, você foi 20 anos na frente. Conta isso, você, a inovadora da teledramaturgia brasileira. A gente pegava a crônica do Veríssimo, se juntava na casa da minha mãe com uma câmera de VHS e encenava as crônicas do Veríssimo. Quer dizer, TV pirata. 20 anos antes. Nossa, 20 anos antes. Eu várias vezes falei para amigos meus, falei, cara, isso que tá passando na TV aí, a FAO fazia muito tempo atrás. Nós fazíamos, nós fomos pioneiros. E esse cara da Câmara, hoje em dia é um puta cineasta. Um puta cineasta, que é o Daniel Lief, maravilhoso, o aniversário dele é 2 de fevereiro, não esqueça. Um dos atores é hoje da Globo. É o Gabriel Braga Nunes, que agora tá lá, esqueceu as origens humildes dele, na chácara da Marli. Tá lá na Rede Globo. Outro ator é esse que vos fala que era uma merda, não lembrava um puto texto nunca. Muito boa aquela época também, muito divertida, Fal. Muito, e é isso, TV pirata. Você que teve ideia dessa coisa de pegar as crônicas e encenar, como é que surgiu isso? Eu acho que eu nunca soube. Então, isso que eu falo, você juntava uma galera, isso fazer uma conexão com outro podcast, outro episódio nosso, eu falo, você tinha esse poder, você juntava uma galera e a pessoa te seguia, ia todo mundo lá para a chácara da Marli, passar um fim de semana maravilhoso, tudo cheio de coisas novas, né? Porque a gente é adolescente, estava cheio de experienciazinhas, né? O primeiro beijo, primeiro abraço, primeiro não sei o quê, primeiro pileque, a primeira merda que falava, o primeiro grupo que saia chorando junto, tinha muita coisa nesses fins de semana, era muito legal. Era muito bom, era muito divertido. Eu adorava. Isso é a magia do Luiz Fernando Veríssimo nas nossas vidas. Mas partiu de você ou foi uma conversa que surgiu, você lembra? Você falou, galera, vamos fazer tal coisa ou vocês foram conversando? Você falou, vamos fazer. Vamos fazer porque eu amava o Veríssimo. Eu fazia teatro e aí eu amava roteirizar as crônicas. Aquela coisa era muito boa. Outro que estava lá também, que esse sim eu vejo bastante, é o Daniel Brandão, que hoje está no mundo de ONG, negócio de impacto. Um grande escritor. Dani escrevia, não sei se ele ainda escreve, mas ele escrevia muito, muito bem. Ele faz comentários de Instagram muito bem escritos, mas acho que é até aí que ele vai, ou relatórios de impacto social.
Se não está nos ouvindo, ele sabe que eu estou falando com todo amor, mas é isso, ele tem uma veia da escrita maravilhosa, muito bom. Ele escrevia muito bem. Muito bem, e era um amor de pessoa, engraçado, querido. Eu tenho umas 2 ou 3 fotos daquela época, muito boas, muito legais. A gente cantando, tinha muita coisa de violão, né? O Gabriel tocava violão super bem. Dani tocavam super bem, a gente cantava, era muito legal. Era muito bom. E tudo isso graças ao Luciano Veríssimo. Eu acho que você que introduziu para mim o Luciano Veríssimo. Eu já devia conhecer, muito provavelmente, mas acho que você que foi dizendo, né? Ó esse cara. E essa coisa da história curta, né? Essa história de uma página e meia. Cara, era muito bom. O humor, e a crítica com humor, e o humor direcionado para determinados assuntos, e a vida cotidiana. Eu lembro de uma crônica dele, que ele fala que ele levava a vida dele casado com a mulher dele, e aí a mulher dele vai melhorando o círculo social deles, e ele tá lá naquela festa falando com pessoas estranhas sobre assuntos estranhos e olhando em volta e vendo aquelas pessoas enfiando pedaços de queijo fedido na boca. Estou fazendo da minha vida. Eu acho ele maravilhoso. E ele tem isso, assim, é o cotidiano esmiuçado. Sim. A frase dele, a classe média é uma terra estranha. Eu uso até hoje, eu acho. É bom, né? Eu tenho várias crônicas dele que são parte do meu cotidiano de explicação para a vida. A da lata do palmito, por exemplo. Você lembra das latas do palmito? Não lembro. O problema é que eu conto mal, né? Mas resumidamente eram 2 mulheres conversando e falando mal dos homens, que eles não saem pra porra nenhuma, e que é uma desgraça, que não aguentam mais, que querem se separar, que estão de saco cheio. Bom, tem uma coisa que serve que é abrir lata de palmito, né? Pelo menos isso servem. Aí uma dessas mulheres chega em casa, né? Segunda cena, chega em casa, puta da vida, né? Com essa coisa na cabeça, né? Pega uma lata de palmito e dá pro cara. Abre aqui. Aí o cara, pois não, meu bem. Aí faz assim, tá vendo televisão, tá vendo um jogo de futebol, né? Ah, não consegui. Desculpa, não consegui. Quero divórcio, né? Essa história acaba de divórcio. É uma historinha assim, só isso, né? Mas claro que ele conta muito melhor. Mas eu em casa, eu sempre, isso já desde com qualquer uma das 4 mulheres que eu tive, eu sempre dizia que tinha o trauma da lata de palmito. Até hoje eu consegui abrir todas as latas de palmito, com esforço, às vezes necessitado de ferro, de alguma coisa, mas era uma questão de honra que eu tinha que abrir, porque era a única coisa que eu servia na fase da terra. Isso é graças ao Luciano Veríssimo. Deixa que eu abro, amor, calma. Não é que deixa que eu abro, já me dão, já abre aqui, né? Porque eu contava história, né? Então era uma espécie de desafio, né? Gincana. Mas a outra que eu gosto muito também, e que eu associo com todo mundo que faz grandes coleções, não sei se você vai lembrar dessa também, uma história, uma crônicazinha pequena também, de uma mulher que colecionava caixinhas. Você lembra dessa dele? Não. Ela colecionava caixinhas pequenininhas, né? E, claro, a partir dessa coleção, então, aniversário, davam caixinha para ela. O marido ia não sei aonde, comprava uma caixinha de madeira de não sei aonde. O filho fazia uma caixinha de argila que não sei o que lá. E ela sempre com aquele sorriso, obrigado. E a coleção de caixinha foi aumentando, até que teve um determinado momento que silêncio na casa, 5 dias, ninguém entra, ninguém sai, começa a dar um certo cheiro na vizinhança, e vão lá e tá toda a casa ensanguentada, né? Um monte de caixinhas esparramadas para tudo quanto é canto, dentro de cada caixinha um pedacinho de carne. Concluíram que aquelas caixinhas eram da família e ela nunca mais apareceu. Coisa espetacular. Você não lembra dessa? Essa é uma do Luciano Veríssimo. Olha, tá vendo? É isso. No fim, voltamos pra tiazinha com os corpos no quintal. Exatamente, que é o que vale, né? Esse final é maravilhoso. Então, quando eu lembro que sei lá, uma sobrinha nossa que já tem 8 anos, porque ela adora Tucano, e vira e mexe dá uma camiseta do Tucano. Eu falei, a blusa, o brinquedo do Tucano, o desenho do Tucano, assim, vai rolar uma carnificina em breve. Dentro do bico de cada um desses tucanos vai aparecer um resto de carne. Se doente, querido. Então, portanto, eu não estimulo coleções. Esse é meu princípio. Entendi. Por isso que eu nunca tive um rinoceronte, porque eu tenho medo que um dia
É bom mesmo você não me dar rinoceronte, mas esteja avisado, eu também coleciono caixinhas. Ih, fudeu, meu. Bom, também não vou te dar caixinhas mesmo. Agora, claro, isso que eu conto, esses dois exemplos, né, da lata e a caixinha, eu estou contando desse jeito tosco. A escrita do Luciano Veríssimo é maravilhosa para contar isso. Em uma página e meia, ele te conta isso, textos, né, falas curtas, né, coisas. Eu achava genial, ainda acho, né? Eu acho que é a melhor escrita que tem. Curta, bem falada. Os diálogos são excelentes. Sim, fluem, né? É uma delícia, eu acho que é o melhor mesmo, é o que eu me acostumei com isso, e o resto é bosta, né? Aí você começa a ler os outros. Depois que o teu padrão é o Veríssimo, o resto você fica... E o pior, depois ele foi escrever romance. Sim. Depois que você lê O Jardim do Diabo... Eu não li nenhum romance dele, eu acho. Acho que não. Depois que você lê O Jardim do Diabo, você olha para todos os romances meio... Não, né? O Jardim do Diabo é um novo livro, porque ele é totalmente grifado e meu Deus, eu não sei quantas vezes eu reli aquilo. E eu vou anotar aqui. depois ele começa a fazer romance, aí tá tudo perdido para todo mundo. Ele fez muitos? Ele escreveu muitos romances, não? Ele tem o Gula, que é de uma coleção de uma editora que fez... esse eu li, sim. O Gula eu li, dos 7 Pecados, né? Esse eu li. Ele tem vários. Vai atrás que os romances dele... Eu nem sabia que ele tinha escrito romance. Eu lembrava que tinha aqueles textos... Bom, não eram textos, não. Crônicas da Vida, não sei o quê, era um conjunto de crônicas mesmo, né? Da vida privada. Comédias da vida privada eram as várias crônicas. Aí tinha um desses que era Comédias da Vida Pública, que eram aqueles textos mais densos de governos, né, de questões da política. Mas romances eu não sabia, não. Vou pesquisar. Nossa, ele estragou a vida para todos nós, porque quando o teu parâmetro é ele, tudo que você lê, bom, não sei, vai ter gente falando tudo que eu leio e falo... Para mim tudo fica uma leitura mais... sobra coisas. A escrita dele é muito boa, minimalista. Não é minimalista, porque não é aquela coisa enxuta, é o necessário. É o necessário, bem escrito e diálogos de vida real. Isso é o objetivo de qualquer escritor que tem juízo, é escrever aquele diálogo. Eu lembro demais dele na Veja. Sim, sim. Impecável. O tempo dele da Veja foi a melhor Veja de todas. É verdade, eu lia na Veja também, sim. Eu sou muito, muito fanática pela capacidade que ele tem de contar a vida. E ele deve ser uma figura interessante, né? Porque ele tinha lá tipo o Woody Allen, né? Ele tinha lá seu saxofone, alguma coisa assim, não é? Ele tocava saxofone e os geniais irmãos Caruso tinham uma banda que eu fui ver a apresentação algumas vezes, que era Muda Brasil Tancredo Jazz Band. E era o Aroeira tocava não sei o que, o Veríssimo no saxofone, Uau. os Caruso tocando piano e violão e cantando, e uma música melhor do que a outra. Eram músicas deles? Deles. Uma genial que chamava Bom Dia Iugoslávia. E aí um amigo achou um DVD para mim, ou online, eu não sei, com todas, incluindo a Bom Dia Iugoslávia, que ele me mandou e que eu ouço várias vezes. Todo dia de manhã. Quando eu era do Twitter, eu dava bom dia no Twitter com Bom Dia Iugoslávia. Coisa genial que eles eram. E um deles faleceu. Sempre é uma bosta. Mas, nossa, era tão boa aquela banda, tão lindas as músicas, tão engraçadas. E ele tocava sax. Então, era uma vida, pelo que eu lembro de ter... Acho que entrevistando ele mesmo, né? Tem uma outra frase boa dele que eu vou falar daqui a pouquinho.
que também é meu mantra. Mas ele tem uma vida bem tranquilinha, né? Ele não gostava muito de viajar, ele era bem caseiro, né? Tinha só essa saída dele. Ele ia obrigatoriamente para lugares, mas tinha essa saída semanal de tocar não sei aonde. Viajava muito. Tem uma coleção, muito. Tem uma coleção que chama Traçando. É dele, de um desenhista gaúcho. Tem traçando Paris, traçando Madrid, traçando Barcelona, traçando Nova York, traçando Japão, que é ele viajando. E o cara faz bicos de pena, eu não sei como é que chama, eu sou uma ignorante, dos lugares da cidade. E ele viajando, às vezes com a família, às vezes com as filhas, às vezes. E contando a vida, porque ele tinha uma coisa que eu tenho também, que eu gosto muito, ele se estabelecia nos lugares. Você também faz isso. Ele não viajava só assim, vou lá em Barcelona 3 dias. Então isso, ele não é um turista, né? Ele gostava de fazer diferente. Ele alugava um apartamento, ele tinha uma padaria preferida, ele ia todo dia para a mesma praça, ele, na medida do possível, se integrava ao lugar. E ele viveu assim com o pai dele muitos anos, né? O Érico Veríssimo foi professor convidado nos Estados Unidos pelo menos 2 vezes. Ele passou uma parte importante da adolescência em Nova York. Ele começou a frequentar clube de jazz muito menino. Ele escapulia pela porta, ele entrava pelas portas de incêndio, porque ele não tinha idade para entrar nos clubes de jazz, para ir ver os caras tocarem. Ele era um viajante muito interessante. Mas então, ou seja, ele foi viajante muito em função do pai. E depois ele aprendeu a viajar, e quando ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a fazer a mesma coisa. Ele se instalava nos lugares, é lindo o Strauss. Ele já era um nômade digital antes do digital, né? Porque devia mandar os textos por fax, ou sei lá por como, né? Ou por correio. Eu acho, inclusive, que tem um Traçando Buenos Aires, ou eu estou fantasiando? Eu tenho certeza Paris, Nova York, o Traçando Madrid. O Traçando Madrid, ele é recebido no... Ai, dá vontade de chorar. Ele é recebido no aeroporto pelo fantasma do Goya. Então é uma história que ele vai contando. Goya anda por Madrid e vai contando coisas, e mostrando coisas, e falando dos próprios quadros. Que legal. E ciceroneando o Veríssimo por Madrid. É tão bonito, é um livro tão bonito. Nossa, é uma coleção maravilhosa também, que também todo mundo acha em sebo por Caraminguás. É muito baratinho. Eu tô vendo aqui, tá em Traçando Madrid, Artes e Ofícios, Joaquim da Fonseca. Isso, Joaquim da Fonseca, um excelente desenhista. E esse Madrid é o 6º volume de crônicas de viagem da série Traçando. Olha, e eu nunca tinha ouvido falar. Fora que ele fez muitas outras viagens e escreveu sobre elas, e eu recomendo fortemente um livro dele chamado América. Ele vai cobrir a Copa nos Estados Unidos. Não sei se pela Veja, não sei. E ele vai fazendo análises da vida americana tão bem feitas, tão bem feitas. A cena dele no observador, né? E ele vai falando de assim como é uma sociedade voltada para o entretenimento e para fazer o cara feliz. Ele fala, nós estamos ali naquele cinema com um balde de pipoca, uma fonte de refrigerante, em cadeiras deliciosas, vendo um filme que é uma bobagem, mas uma bobagem bem feita, excelente, com ótimos atores. Ele destrincha a sociedade americana. Ele fala, nossa, que América, você já está dando um monte de lição de casa, mulher. Vai. Maravilhoso. América talvez. Esse aí é tipo a continuação do Tocqueville, né? Esse América, um pouco assim. Sim, ele gostava muito de comer. Ele não era um cozinheiro. Sim. Ele não é um cozinheiro, até onde eu sei, mas ele é um gourmet. E ele tem um livro maravilhoso, bem antigo, chamado A Mesa Redonda, que ele fala de comida, que é. Também não conheço. Você é uma expert, né, em Luiz Fernando Veríssimo, né? A Suzy vai ficar louca com essa lista, então eu vou dar mais um, Suzy, que é o A Grande Mulher Nua.
que são várias crônicas, e inclusive essa da Grande Mulher Nua. A Grande Mulher Nua acorda um dia enfim, eu não vou contar porque é genial. Ele é craque, ele é dos melhores, ele é dos melhores. E ele está sendo usado em vestibular agora. E eu lembro de uma crônica do Stanislau Pontipé. Não só ele, né, Fal? Não só ele, né? Não só ele. Você também está sendo usado em treinamento para vestibular, não é isso? Põe o momento jabá um pouco, vai. Faz o momento jabá. Fal no Enem é muito chique. Eu lembro de uma crônica de outro monstro que eu sou completamente apaixonada, que é o Stanislau Ponte Preta. Gente, Febeabá, Primo Altamirando, Tia Zulmira, corram atrás do Stanislau. Tem muito Stanislau. Que era no Pablo Tardileiro, foi aí que eu conheci ele. No Pablo Tardileiro tinha. Tem, ele é craque. E que ele conta que ele era sempre uma situação assim, eu vinha descendo a ladeira, comendo minhas goiabinhas, ele sempre contava assim. E aí ele conta que um cara fez uma prova em que era usado um texto dele, Stanislau. E que ele corria o risco de ser considerado que ele lembra que quando ele era criança, ele odiava Camões, porque ele era obrigado a ler Camões na escola. E ele acaba a crônica dizendo: o Camões não abriu os olhos porque ele só tinha um. Mas eu preciso abrir os olhos para não virar o autor chato que as crianças odeiam. E aí, o Veríssimo agora está sendo usado em tudo. Agora não, né? Há 1000 anos em tudo quanto é vestibular. Mas foi a minha primeira vez que eu peguei uma aluna que eu venero, assim, tem aluno, você gosta de todos, porque começa a conviver com a criança e você gosta delas. Mas tem uns que você quer roubar da mãe. Essa é uma que, se eu tivesse chance, eu tinha roubado ela da mãe dela e levado ela para mim. E ela foi fazer treino de vestibular não, mentira, ela começou a se preparar para o vestibular. E o Veríssimo era um dos livros do vestibular. E ela estava odiando Veríssimo. Não acredito. Mas como pode? Então, é tão light, é tão suave. Mas ela estava ali naquele contexto de ser cobrada, eram 200 é exagero fabial, que eu sempre falo assim, 1 milhão, mas tipo, tinha 20, 30 crônicas no livro, ela não sabia qual ia ser cobrada. Eu estava nessa visão, né? Um pouco de tudo. Ela tinha que entender referências do Veríssimo, que não são fáceis de entender nem para nós, da nossa geração. Tem um monte de coisa do Veríssimo que você tem que procurar no próprio Jardim do Diabo. Todos os autores que ele cita, ou quase todos, eu tive que procurar. Ele é um gosto a ser adquirido. Você não gosta, você aprende a... E ela estava brava, e eu fiquei tão sentida. E eu falo, mas como você não gosta dele, amor? Ela, Fal, pelo amor de Deus! Olha quanta crônica, olha quanta história, olha quanta informação esquisita. E aí você pediu o divórcio, né? Professora aluna. Sabia? Eu fiquei tão sentida. Eu falei, como que você não? Eu amo o Veríssimo. Eu vivo pelo Veríssimo. Como que você não ama o Veríssimo? Mas é isso. Vem aí uma nova geração que vai olhar para o Veríssimo como Stanislau olhava para o Camões e vai falar, ai, meu Deus. Porque virou obrigação, né? Mas, fazendo o gancho com obrigação, a outra frase que eu falei que também o Luciano Veríssimo foi inspiração, é inspiração para mim, que numa dessas entrevistas, né, que fizeram com ele, e tal, e a vida, blá, blá, e a inspiração, como, o que é inspiração para você? E ele respondeu, o prazo. Eu uso até hoje essa. O que faz o projeto acontecer? É quando você tem uma data para acontecer. Por que o meu livro não sai? Porque não definiu um prazo para ele. Por que o nosso podcast sai? Porque a gente definiu que às 8h15 a gente tem que estar aqui. É genial essa resposta, né? Então, porque, claro, provavelmente a jornalista imaginava que ele ia falar outras coisas e não sei o que e tal. Não, o que me inspira é o prazo. Todo jornalista e todo tradutor, então, você só bate o olho na folhinha e fala, aquela folhinha do Seitonoye, feriados e domingos em vermelho, dias da semana em preto. Você bate o olho e fala, meu Deus. Qual que é a data? É frase edificante, se você fala, meu Deus.
Mas é ótimo, né? Eu uso isso mesmo. E eu vejo que faz bem para o meu profissional. Prazo Eu tento convencer minha equipe, os times, enfim, de que que não me ouça, né? Mas enfim, um deles essa semana está dando uma bronca light, não sou de bronca, mas tentando ser uma bronca edificante, vamos chamar assim, né? E eu contando para ele isso, assim, cara, você é muito bom de iniciativa, criativo, faz coisas, né? Assume responsabilidades, mas você é muito ruim de acabativa. As coisas não fecham. Né? Então você cria, não, vou fazer um negócio que vou falar com tal coisa para gerar um relatório que vai ficar e vai ser bacana. Beleza, a ideia é ótima, mas tá lá, no vácuo, a coisa não entregou, não veio, né? E olha, vai por aí, muito inspirado nesse ano isso, mas essa ideia do prazo, ele me ensinou, sei lá, eu já ter 17, 18 anos, essa coisa nunca mais saiu da minha cabeça. Em função desse prazo, eu faço o contrário, eu não tenho a ideia do que eu vou fazer, mas eu sei que tem que entregar 18 de junho, de manhã. E eu não vou naquelas, então deixa pro último dia, não sou desses, que isso também seria ruim, né? Não fico, então, 17 de madrugada escrevendo, fazendo coisa. Eu coloco uma data, e essa data me ajuda muito para saber. E aí é legal, porque mais recentemente, deve fazer uns 6, 7 anos, tem uma outra frase que surgiu por aí, que é complementar a essa, que é feito é melhor que perfeito. Essas frases aí de marketing digital, coach de quinta categoria, não importa. Para mim, junta. Porque tem isso, ou seja, então, no 17 ou 18, que dia, não sei que data que eu falei, no 18 de junho, vai estar lá, entregue. É o melhor do que eu poderia fazer? Provavelmente não. Mas está entregue. Está feito, orgulhosamente entregue, também não vou entregar uma bosta, mas não estou com aquele idealismo de fazer a coisa mais incrível do mundo, né? Aí até o assunto do livro, por exemplo, é isso. Eu estou a fim de fazer um livro que seja o melhor do mundo. Não botei uma porra de uma data. Fudeu. Então... A Berenice, da Turma do Gordo, do Caneco de Prata, do Sangue Fresco, tem uma autora lá dos livros que ela começa a escrever o melhor livro do mundo. Eu não lembro, olha só. Vou achar. E também essa coisa de primeiro, o Obama citava essa frase, certamente citando alguém, ele dizia, eu amo, o ótimo é inimigo do bom. Sim, sim. Essa frase é bem mais antiga, né? Essa do ótimo, é da nossa geração, a gente já ouvia isso. Mas, Fal, eu juro, eu não entendi essa frase direito. Eu não entendia mesmo, assim, eu entendia, mas eu falava, não, mas o ótimo não é inimigo do bom, o ótimo é ótimo, né? Enfim, mas quando veio essa frase do feito é melhor que perfeito, eu entendi, porque o sentido é o mesmo, mas para mim entrou melhor, assim, me fez mais sentido. E realmente é a mesma lógica, né? Para mim, entrou melhor o raciocínio. Entendo. O inimigo, não é inimigo, né? Outra só dizer assim, ó, feito é melhor do que perfeito, porque o perfeito é um não feito, né? O perfeito não feito é pior, né? Enfim, linguajares, mas é verdade que o ótimo inimigo do bom se diz há muitos anos, da nossa época, na escola se dizia. Além disso, tem uma coisa que você falou aí do não fazer na véspera, que é isso, assim, você pega um livro de 400 páginas para traduzir, você não vai fazer na véspera. Não vai, Esquece essa história de na véspera eu resolvo. Você terá de desenvolver um método de trabalhar ao longo do tempo. Nada se resolve na véspera, nada, absolutamente nada. É um trabalho, né? É uma faina, é um todo dia, muito miudinho. E só para retornar para o começo da conversa, o Terence Hill nasceu Mario Girotti. Ele é italiano, o outro tiozão é italiano, e ele foi um cineasta como eu sou ignorante, meu Deus. Ele foi um cineasta muito mais importante do que aqueles filminhos engraçadinhos com aquele tiozão barbudão. Ele era produtor, ele era roteirista, ele era diretor. O loiro? É o loiro. Ele está vivo, ele nasceu em 39, ele está com 86 anos. E ele nasceu, olha que lindo, ele nasceu em Veneza.
Que coisa mais linda. Legal. A mãe era alemã, o pai era italiano e era químico. Ele passou a infância na Saxônia, morou lá até o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele foi ator, ele é, né? Mas enfim, ele trabalha desde os 12 anos. E é isso. Então, aprendam sobre o maravilhoso Terence Hill, que tanto fez a alegria. Mas não era Terence Hill e não sei o quê? O cara chama Bud Spencer. Ah, isso. Então, e o que eu falei? Uma coisa meio parecida, né? Você falou Bud, porque você falou, você usou o filme do Robert Redford, que agora me sumiu o nome. Nossa, me sumiu o nome do filme do Bud Spencer. Eu achava que eu falava isso, Bud Spencer e Terence Hill, mas não é. Falei outra coisa, né? O barbudo morreu. Ele não, e ele tá um senhorzinho de 86 anos, mais ou menos a idade que teria meu pai. Meu pai era de 40, ele é de 36. O Veríssimo é de 36, aliás. Olha só. O Veríssimo também é de 36. Nossa, hoje foi um programa incrivelmente cultural, Brasil. De nada. Pois é. Turminha que está nos assistindo, vocês anotaram tudo? Não se preocupem, enviaremos por e-mail para vocês um resumo da aula. Que tem doido que cobra. Mas a Suzy não falha e a Suzy vai pôr a lista dos livros aqui para vocês comprarem. Os livros, os links, inclusive é para comprar os livros da FAO também. Já pode, engana eles, Suzy, põe no meio os livros da FAO aí que os caras vão comprar no susto. Eu sempre digo isso, eu tô aqui para embaralhar o planejamento financeiro mensal das pessoas, que quando eu apareço com um livro de R$148, falo, você já leu? Só me xinga. A minha nova forma de lidar com isso é engraçado, né? Porque eu procuro o livro, eu faço no celular, né? Procuro o livro que eu quero, aí eu faço um print de tela e jogo para o diretório livros, que é os que eu quero comprar. Eu acho que já está em 67, 68 livros, assim. A minha lista de livro que foi para o carrinho e aí saí, eu faço isso na Amazon assim. A minha lista de livros que foram para o carrinho e saíram do carrinho e estão lá esperando são páginas. Né? Eu não me atrevo a comprar online por isso, porque senão eu estaria criando um novo consumo digital. Então eu faço isso, né? Eu vou numa livraria legal em Barcelona, num dia específico, dou uma olhadinha nas minhas listas, vejo algum que está aparecendo e saio de lá com uns 4 ou 5, e geralmente é isso. Mas nós não estimulamos a prática do extraviso, porque os livros da Drops Editoras, amigos, são comprados online. Comprar livros online é um hábito maravilhoso que todos vocês devem cultivar. Muito bem, exatamente, muito bem. Não, eu, inclusive, a partir de agora, você me convenceu que eu devo comprar livros online, o primeiro será da Drops Editora. O livro do Extraviz na Drops Editora será vendido online. Então... Exatamente. Então vai se acostumando, galera. Vai treinando aí. Compre batom, outra que ninguém lembra, né? Ninguém vai entender. Compre batom, compre batom. Compre o batom, muito bom. Inclusive tem um negocinho lá que você coloca quantidade de livros, então não põe só um. Não, compra para sua amiga, compra para sua vovó, compra para sua vizinha, ponha 3, 4, ponha 10 e clica em Enter. É verdade? Por favor. Aquela tia, todo autor tem uma tia querida que compra 20 livros. Você fala, minha tia. Exatamente. Só a sua tia. Seu pai comprou sua tia compra 20. Você tem mais 978 caixas de livros no seu apartamento. Não, mentira. É verdade. Não tem. Verdade, não pode ser. Vai, Fal. Vamos fazer um mutirão. Próximo podcast a gente vai fazer a gincana de quem comprar mais. Não, mas no próximo nós vamos falar sobre extraviz no Jabuca. Muito bom, Fal. Então, próximo encontro ao vivo. Domingo, você, um frango assado com uma pastinha de brigadeiro. Vai ser um... Não. Brigadeiro não, por favor. A última vez eu bati recordes. Não, obrigada a comer, eu como. Bater brigadeiro, eu como e você fica olhando.
Tá bom, fechou. Aí sim. Eu não posso ver você comer brigadeiro, senão eu querer também. Muito bom, queridos e queridas, e um beijo grande para você. Boa Nos vemos muito breve. Estou muito feliz de saber que eu vou te ver ao vivo. Eu também estou feliz, amor. E Malil está mais feliz que nós dois juntos. Ai, que bom, que bom. Vamos nos ver então. Um beijo grande. Tchau, tchau. Amor, beijo. Até mais.